E a gente vai falar agora sobre isso para entender um pouco a repercussão médica do que foi anunciado pelo governo de São Paulo. Contato aqui na Band News FM com o doutor Marcos Boulos, que é infectologista, faz parte do centro de contingência do coronavírus aqui em São Paulo. Doutor, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Uma boa tarde. Boa tarde a você e a todos os ouvintes. Doutor, entre os nossos ouvintes também, o que gera nesse momento é uma dúvida do que na prática muda. Primeiro eu queria ouvir o senhor a avaliação do que foi discutido nas últimas semanas, teve uma reunião ontem à noite para bater o martelo, e do que foi anunciado há pouco em relação a esse toque de restrições em São Paulo. Bem, nós não participamos dessas reuniões que são feitas pelos secretários do governo que aconteceu ontem à noite. Nós, como centro, o coordenador, sim. E o que é levado e que é discutido são as sugestões que nós damos no centro de contingência, que são quais serão as assumidas ou não. Eu falo para você que nós temos, as sugestões eram muito mais do que essas. Essas foram que foram aceitas pelo governo junto com a sua parte econômica e de saúde. As outras não foram. Mas qual a importância, qual é o objetivo de nós fazermos as recomendações? Na saúde, o que nós sabemos nesse pior momento que nós estamos atravessando da pandemia, como vocês noticiaram agora, o contágio é por relação próxima. Então, ou seja, quanto menor número de aglomerações nós tivermos, menor a chance de transmissão. E quais são, reconhecidamente, internacionalmente, as maiores possibilidades dessa transmissão? Elas acontecem geralmente quando você vai às reuniões de bares, fica restaurantes, que fica muito tempo. É reconhecido que os bares e restaurantes contribuem com a maior parte de transmissão no mundo, seguido por reuniões religiosas, pleitos, e isso tudo que são onde você tem maior aglomeração, a maior chance de transmissão. Quando você fala para tirar da circulação em determinado momento, é para você evitar essas aglomerações. Aliás, para nós a sugestão era até que fosse antes das 11 da noite, porque as pessoas se reúnem no fim da tarde em bares, restaurantes, e isso pode, de uma certa maneira, piorar a situação. E doutor, até peço desculpa pela interrupção, esse é um grande ponto que ficou uma dúvida, porque como o senhor falou, aglomeração realmente ela acontece nos bares principalmente, mas a gente já tinha os bares fechando às 8 horas da noite. É que nós estamos vendo São Paulo, depende da cor que está o estado de São Paulo, né? Você tem se está laranja, amarelo, vermelho, então oscila, né? De qualquer jeito, os bares eles se fecham, os restaurantes continuam e você tem a servida de bebidas, as pessoas saindo mais tarde, está tendo vários problemas quando as pessoas para sair do restaurante se negam a sair, tem tido problemas. Essa é uma das medidas. A nossa sugestão, eu disse para você, era menos do que 11 horas da noite, era até menos do que isso. Mas é o que o governo pôde aceitar, casando os interesses tanto de saúde como econômicos. Para nós, as nossas sugestões são um pouco mais restritivas do que essa, no fundo. Não é só isso, mas é o que o governo pôde aceitar. Quais seriam, doutor, boa tarde, aproveito para emendar essa pergunta, né? Quais seriam essas restrições? A gente acompanha e se compara muito com outros países, né? Com o que aconteceu na Europa, em outros países aí fora também no combate ao coronavírus. O senhor acredita que seria eficiente, seria eficaz? É claro que tem a questão econômica, mas decretar, por exemplo, o governador fez questão de falar que não é toque de recolher, não é lockdown, né? Apenas orientação, eles falaram sobre blitz, não tem a questão da multa. E a gente sabe que, infelizmente, o brasileiro só é educado quando pesa no bolso, né? Se não tem se não afeta o bolso, continua fazendo, enfim, não está preocupado, falar, isso aí não vai dar em nada, como é que vai me multar se eu estiver andando na rua, enfim. O senhor acredita que seria o caso de adotar um fechamento total por uma semana, 2 semanas, não sei, para tentar conter pelo menos esse pico no número de casos e principalmente internações? Na Inglaterra eles usaram 5 semanas até para diminuir, caiu definitivamente. Portugal também caiu quando o fechamento. Aqui nós temos uma dificuldade maior do fechamento, porque você não consegue fazer lockdown num estado sem a participação efetiva do Exército. E o Exército, nesse imbróglio político que nós estamos, com o presidente negacionista, o governador pensando de outro jeito, você não consegue usar essa força. A Polícia Militar sozinha não consegue. Então, o que acontece, inclusive a falta de multa, nos países todos que fizeram toque de recolher, a maior parte fez toque de recolher na Europa também,
com horários variados. Muitos foi no horário que nós foi decidido pelo governo aqui hoje. Mas eles fazem com multa. A maior parte é com multa mesmo, né? Então, porque teria que ter vamos supor, um rigor na fiscalização. E nós temos dificuldades de fiscalização. Primeiro porque, como você disse, o povo está muito na rua, né? Segundo, nós não temos todo esse potencial de fiscalização em todos os setores. Por isso que você continua tendo baladas, continua tendo festas, continua tendo tudo. O que para nós é absolutamente, especialmente o pessoal de saúde, decepcionante. A gente usa, até através de vocês participam disso, nós orientamos com relação aos riscos para a saúde das pessoas, o que eles têm que fazer. Mas aparentemente as pessoas não nos ouvem ou não levam em consideração, desacreditam o que é dito em termos de saúde pública. As pessoas põem a cabeça para levar um tiro, tipo roleta russa, então brinca com a doença. Uma doença que matou mais de 0,1% da população brasileira e que está matando cada vez mais jovens com essa nova cepa disseminando. Que as pessoas faz mais de 100 anos que nós não passamos por um período igual no mundo em termos de doenças. E as pessoas não estão levando isso em consideração, continuam se expondo. O governo nem precisaria, se as pessoas respeitassem as determinações de saúde, fazer nada. Basta as pessoas não participarem de aglomeração, não saírem menos de casa, usarem máscara o tempo todo para evitar. Mas o que acontece é o desrespeito continuado. E com isso é necessário tomar medidas. Que no meu modo de ver, na maior parte do grupo do centro de contingência, as medidas têm que ser mais restritivas. Colocar mais parte do Estado em área vermelha, em que você evita uma circulação mais intensa, como você falou, que aconteceu aqui se você fizesse lockdown. Por quê? Porque nós temos em lugares no estado de São Paulo que as UTIs já chegaram a 100% de ocupação. O que significa isso? Você, se tiver um paciente grave, você não tem mais lugar para interná-lo. A pessoa morre, os profissionais de saúde na frente não conseguindo ajudá-la porque morre. Ou quando você tem um respirador para 2 ou 3 pacientes, o profissional de saúde, o médico, vai ter que escolher quem ele vai atender. Ele brinca de Deus. Isso é extremamente frustrante, as pessoas choram na hora de terminar, porque você está determinando quem vai viver, quem pode viver e quem vai morrer. Isso é uma coisa que está acontecendo já no estado de São Paulo. Aconteceu em Manaus, claro, mas no estado de São Paulo está acontecendo. Está acontecendo em Araraquara, está acontecendo em Jaú, está acontecendo em Bauru, Campinas está em 100%, Ribeirão Preto está próximo disso. Então nós estamos numa situação extremamente delicada, em que nós não temos mais o sistema de saúde que nós tivemos no começo da epidemia lá. Diminuiu muito em leitos de UTI. E o número de casos são maior do que nós estamos tendo. Então esse caos é anunciado. Por isso, no nosso modo de ver, tinha que ser maior restrição. Mas eu entendo, eu não queria estar no lugar do governador, que tem que decidir em cima de várias demandas sociais, demandas econômicas, demandas das pessoas que estão desempregadas, demandas dos proprietários que estão vendo seus negócios em falência. Então, eu acho muito difícil, mas como profissional de saúde, para nós é decepcionante você ver o que está acontecendo e não conseguir interferir de uma maneira positiva. A gente só pode imaginar, né, doutor, entre os ouvintes aqui também, muitos com esse sentimento de que precisava de uma medida mais dura. E aí eu queria entrar, antes eu acho importante a gente voltar a falar, porque a gente fala tanto de nova variante, mas trazer detalhes dela para falar o porquê a situação voltou com tanta força da pandemia. Mas antes eu queria entrar num ponto com o senhor. A gente conversou ontem aqui na Band News FM com o Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde, e ele falou uma coisa que acendeu um alerta muito grande. A conta do carnaval ainda não chegou. A gente ainda não tem um aumento, os casos, né, gerados nas aglomerações do carnaval ainda podem chegar. E hoje também, durante a coletiva de imprensa, outra fala importante é de que se nada fosse feito, em 3 semanas São Paulo podia ter um colapso total do sistema de saúde. A gente tem hoje uma média de ocupação dos leitos que está ali abaixo de 70%, porém com cidades já em colapso. A gente tem cidades da Grande ABC, da região metropolitana, que passam de 80%. Na avaliação do senhor, como a gente está, a possibilidade do que pode acontecer nas próximas semanas e a medida adotada hoje, o toque de restrição, ele ajuda a diminuir esse índice? A gente tem uma medida que realmente pode desafogar um pouco o sistema de saúde? Veja, como eu falei inicialmente, qualquer restrição ajuda. Se você faz o toque de recolher, ajuda, se as pessoas respeitarem.
né, porque você vai ter menos aglomeração. Quando um problema que foi tido, principalmente no interior, você fechou os bares, como foi dito, às 8 horas, mas as pessoas ficavam na frente sentados e na calçada juntos, um com o outro, bebendo do mesmo jeito. Então, existe uma falta de compreensão do momento grave que nós estamos atravessando agora. Ela vai ajudar. Eu não sei que dimensão vai ajudar, mas ajuda um pouco, né? Se fosse mais restritiva, ajudaria mais ainda. Quando você fala que a nossa situação, o que acontece com essas variantes? Nós temos uma variante que veio essa de Manaus, que ela tem uma transmissão muito maior. E ela tem, para a nossa impressão, apesar que isso ainda não está absolutamente comprovado, os casos que estão internando são mais jovens, pessoas morrendo mais jovens, inclusive. Antes era 90% quase de idosos, agora os jovens estão aumentando muito. Aparentemente é mais grave. Tanto é que nós não temos lotação das enfermarias, mas temos lotação total das UTIs, mostrando que os casos até mais leves estão menos presentes do que no início da epidemia. O que aconteceu foi, aliás, esse vírus se comporta de maneira muito diferente. Eu me lembro, nas entrevistas que eu dava no início da epidemia, que eu falava, olha, a epidemia vai acabar em novembro, dezembro, quer dizer que o ano passado acabaria. Porque toda epidemia funciona assim, ela vai num pico e desce. Esse vírus é diferente. Ele mostrou às pessoas infectadas que pode se reinfectar, que não é uma vez, ou seja, ele promove pouca imunidade. Ao provocar pouca imunidade, nós não conseguimos atingir uma imunidade que a gente chama de imunidade de rebanho, que a população pode ficar mais imune e com isso a doença acaba. Então, aparentemente, pela primeira vez na história, nós vamos precisar de vacinas para melhorar, para ter uma imunidade melhor, porque a doença não está dando essa imunidade. Por isso que a vacina, de repente, que felizmente conseguiu se produzir vacina num tempo absolutamente recorde, que eu não achava que isso era possível, mas a ciência evoluiu de tal maneira que nós temos vacinas já disponíveis 1 ano após a doença, e isso vai melhorar a imunidade, só que com o tempo. Tem que lembrar que nós temos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo e as produtoras de vacina vão produzir mesmo que produzam a sua possibilidade máxima de trabalho, isso vai demorar muito tempo para a gente produzir vacina para todo mundo. Se são 7 bilhões de pessoas, é 14 bilhões de doses, né? Que são 2 doses das vacinas. Então, é uma situação dramática. Quando que nós vamos ter a vacina, vai começar a fazer efeito conosco na velocidade que nós estamos? Provavelmente, a vacina vai levar a uma estabilidade da nossa curva, lá por abril, por mês de maio, vai estabilizar a curva. E depois vai começar a descer. Mas até lá, a vacina não vai ter efeito na transmissão da doença de um modo geral. Vai continuar aumentando mais e mais. E nós estamos no limite. O Plano São Paulo, o que ele faz? É um plano econômico, que está regulamentado em alguns critérios, alguns índices de saúde. Só que os índices utilizados são índices de doença. Quando a pessoa já está, aumentou a UTI, lotação de UTI, aumentou a lotação de enfermaria. O que acontece? Quando chegou aí, já está demais. O que nós precisamos fazer na saúde é evitar que as pessoas ficassem doentes. Então, você tem que agir antes. Evitar, quando você vê que a situação começa a subir a curva, é hora de você atuar. Você não precisa esperar as UTIs lotarem, porque já está demais. Você não vai ter mais leito de UTI. Então, para desafogar a assistência médica, para dar possibilidade para todos serem atendidos, nós vamos evitar que a doença se espalhe. E para isso é necessário as restrições mais, se possíveis, mais drásticas possíveis para evitar essa restrição, já que a maior parte da população não é respeitando, não está dando valor à sua vida e à vida do próximo, participando de aglomerações, não usando máscara, fazendo tudo. Nós não temos como, porque nós estamos indo contra a vontade de parte da população, que estão infectando até pessoas tradicionais, empresários que são negacionistas. Se infectaram, infectou a mãe, infectou a esposa e a mãe morreu. A gente até brinca, né? Ela que deu vida para o filho ajudou que ela morresse. Então, de alguma maneira, esse tipo de coisa tem acontecido e tem, de uma certa maneira, dramatizado. E para nós, a saúde, é incompreensível o que está acontecendo. Eu acho que para vocês também, que divulgam sempre as mesmas coisas de uma maneira construtiva, mas isso não tem acontecido, não está tendo consequências da população se preservar e preservar a sua vida e a vida do próximo. É uma questão de amor, de relacionamento solidário da população. E se não fizer isso, o toque de recolher vai ter alguma eficácia? Provavelmente sim, mas isso não vai resolver no estágio que nós estamos da doença. Vai precisar, provavelmente, de medidas mais drásticas à medida que a situação for agravando.
É uma pena, né? O que a gente ouve e lê por aí, eu tô cansado da pandemia, tô cansado de usar máscara, eu não aguento mais ficar em casa, só que ninguém aguenta mais, né? Tá todo mundo nessa situação e por isso que, infelizmente, em vez de a gente acompanhar melhora nos números, é um índice que só piora, né? Doutor Marcos Boulos, antes da gente encerrar, eu queria só fazer uma última pergunta, pelo menos da minha parte, que é a discussão sobre as clínicas particulares, né, que têm o interesse em adquirir as vacinas. A gente sabe que falta vacina aqui no Brasil, não temos as doses suficientes, né? E agora esse início de disputa entre a clínica particular e o Sistema Único de Saúde, né? Por um lado, tem aqueles que digam o seguinte, mas se as empresas estão fornecendo as vacinas para quem tem interesse de pagar, você está desafogando do outro lado aquela fila que entraria no sistema de saúde para receber a vacina. A minha pergunta é, a fonte seria a mesma? Porque se for a mesma fonte de vacinas, né, você está tirando, você está roubando vacina de quem receberia de graça no Sistema Único de Saúde. Ou essas clínicas particulares têm autonomia, elas têm o poder de negociar diretamente com os laboratórios e trazer aqui para o Brasil remessas a mais, né, à parte. Por exemplo, a Pfizer, a gente acompanha esse entrave nas negociações entre o governo brasileiro e a Pfizer, a vacina de lá. As clínicas particulares, as empresas, essa rede tem condições de adquirir por fora mais remessas do imunizante? Pelo que eu soube, ontem foi aprovado no Congresso não permitindo que isso aconteça. Baseado no seguinte critério, nós não podemos dividir a nossa população em primeira e segunda categoria. Se você vai privilegiar aqueles que podem pagar, que são aqueles que correm menor risco de ficar doentes, porque eles vivem em condições mais confortáveis, não vivem numa periferia com 20 pessoas em casa, ou tem casa pelo menos. Aqui você vai privilegiar esses com relação aos outros. Então você estaria dividindo a população em dois. Segundo, não é falta de dinheiro do governo. O governo pode comprar, não precisa de clínicas privadas. O que está acontecendo é falta de competência de você fazer isso. Nós devemos ter vacina antes da produção nacional. Quando nós começamos a produzir, devagar como nós estamos produzindo, tanto aqui no Butantan como na Fiocruz, vários países do mundo, vários inclusive nossos vizinhos, com muito menores condições econômicas que nós, já estavam vacinando sua população. Faltou a iniciativa, a vontade de comprar vacina. E nós precisamos, veja só, se nós continuarmos com as nossas vacinas que temos aqui, não vai dar conta, não vamos precisar importar vacinas. Seja da Pfizer, que é mais difícil, porque a Pfizer necessita de uma rede de fios intensa de menos 80 graus, que nós temos pouco aqui no Brasil, mas a da Moderna, que é tão boa como a da Pfizer, seja a Sputnik V da Rússia, que é excelente também, a Fiocruz, ou seja, todas as vacinas disponíveis, nós temos que entrar também na competição para adquiri-las, porque nós temos que aumentar a cobertura vacinal para sair mais rapidamente desse caos que nós estamos hoje. Mas você privilegiar, só respondendo mais praticamente a sua, privilegiar pessoas que podem comprar, se eles podem comprar e então o recurso está fazendo isso, podem comprar e doar para o nosso sistema, para o nosso Programa Nacional de Imunizações, que é espetacular, é bom. Pena que está sem condições de trabalhar porque está faltando vacina. O que, agora, claramente a fonte é a mesma, que você está perguntando também. Eu vou comprar da AstraZeneca, é a mesma que o governo compra, basta o governo aumentar a sua oferta. Dr. Marcos Boulos, infectologista, membro do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Doutor, muito obrigado, eu agradeço pelas explicações, pela entrevista e pelo alerta. Tomara que as pessoas escutem, entendam o momento em que a gente está vivendo. Obrigado por atender a Band News FM. Até uma próxima, doutor. Obrigada, doutor. Eu agradeço e uma boa tarde a vocês e a todos os ouvintes. Boa tarde.